Olá pessoal, então vamos começar mais uma aula e a aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a estatística descritiva. Eu já abri o arquivo Survey 5AD, aquele que a gente já está trabalhando, tá? Então nós vamos ver um pouquinho da parte da análise descritiva. Então nós vamos trabalhar um pouco com aqui nessa aba aqui de analisar, no menu analisar, né? Se eu vir aqui, ó, analisar relatórios e vir aqui em livro de códigos, vamos colocar aqui a variável, já tinha colocado aqui, mas a variável sexo. Então vai aparecer assim, eu clico em cima dela aqui e passo para cá. E vamos dar OK. Então quando a gente faz uma análise, igual eu falei para vocês, ele solta a janela, né, que é a saída do SPSS. Né? Então quando a gente pede o relatório dos códigos, né, o chamado de codebook aqui, ele vai mostrar para nós. Então a variável sexo ela está na posição 2, a segunda variável do conjunto de dados, né? O rótulo dela é sex mesmo, o tipo dela é numérico, né? O formato dela, a medida nominal, que ela é uma variável nominal. Então nós temos os valores 1, que é masculino, e 2 feminino. Então 185 masculino e 254 femininos. Isso corresponde a 42% masculino e 57,9% do feminino. Né? Então, isso aqui seria uma primeira visão geral da nossa variável, né? Mas tem jeito de fazer uma... a gente quiser coisa mais detalhada, tem outro tipo de análise. Então, eu vou vir aqui embaixo e vou voltar na janela de dados. Então, voltei na janela de dados. Então, se a variável é qualitativa, né, então a gente viu, por exemplo, o sexo é uma variável qualitativa nominal, que é masculino e feminino. Às vezes, se eu tiver, por exemplo, fase da doença, fase 1, 2 e 3, aí seria uma qualitativa ordinal, porque eu tenho uma ordem. Então, a gente espera que quem está na fase 3 está pior do que na fase 1. Né? Se eu tivesse uma outra variável, fuma e não fuma, uma variável qualitativa ordinal. Então, para as variáveis qualitativas, nós vamos entrar aqui, ó, analisar estatísticas descritivas e frequências. Então, eu vou vir aqui, ó, e pegar a variável sexo, novamente, né? Cliquei nela, aí eu clico aqui, ela passa para cá, e vou dar OK. Então, ela vai mostrar para mim a mesma tabelinha de frequência, né? Então, a gente vê que tem 185 masculinos, 254 femininos, 42,1% dos masculinos, 57,9% femininos. Essa validade percentual aqui válido, né? Percentual válido aqui, é porque às vezes eu posso ter dados perdidos lá. Então, quando eu faço essa porcentagem, ele leva em conta os dados perdidos, mas quando eu tenho os válidos, ele elimina os dados perdidos. Né? Mas no caso aqui nós não temos dados perdidos. Tá? E essa acumulativa é só somando. Né? Se eu pegar 42 mais 57,9, eu vou ter 100% dos valores. Como a gente tem só duas categorias, isso aqui não tem muita importância, essa variável percentual cumulativo aqui. Tá? Então, para variáveis qualitativas, ele solta essa tabela e aqui eu já posso copiar, segurar aqui, ó, clico com o botão direito do mouse, copiar e colar no Word, né? Ou então, agora a gente viu aqui, ó, eu posso marcar aqui no lado esquerdo aqui, ó, eu cliquei aqui, frequências, aí vem aqui, ó, arquivo, exportar. Cadê? Aqui, estou enxergando direito. Arquivo exportar. Então eu clico aqui. Então ele vai exportar. Vou escolher aonde que eu quero que salva lá no meu computador. Tem os tipos de arquivo, né? Que nós falando, o Word, o Excel, e eu mando exportar. Tá? Bom, então vamos voltar para a janela de dados. Ó, então estou na janela de saída, vou voltar para a janela de dados. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre as variáveis quantitativas. Tá? Então, quantitativas geralmente são medidas, né? Por exemplo, altura, peso. Então, teoricamente, eu poderia ter qualquer valor no intervalo. Então, a gente vai vir aqui, ó, analisar estatística descritiva e a gente vai vir em descritivos. Tá? Então, analisar estatísticas descritivas e descritivos. Ó. Então, ok, então vamos escolher a idade, que é estatística descritiva, né? Deixa eu ver opções. Então, em opções aqui eu posso ter a média, desvio padrão, mínimo e máximo, talvez a variância, né? Vamos pegar isso aqui, ó, simetria e kurtose também, kurtose e simetria. Kurtose, ele fala um pouquinho em relação à curva. Então, a curva normal, vocês lembram lá,
que é uma curva em forma de sino, essa curtose dela é zero, né? Então, se ela tem curtose acima de zero, ela é um pouco achatada e abaixo de zero ela é um pouco afilada. E a simetria, se ela é simétrica, como a curva normal, essa simetria vai ser próximo de zero. Se ela é a simetria positiva, é que tem alguns valores muito altos. E se ela é a simetria negativa, né, for menor que zero, tem alguns valores muito baixos. Tá? Então, pedi essa informação. Então, marquei aqui e vou dar OK. Então, aqui está a estatística descritiva. Eu tenho 439 valores, né, o mesmo que a gente tinha visto aqui para o sexo, para a variável sexo. A idade mínima é 18, a idade máxima é 82. Tem uma média de 37,44 anos, né, os indivíduos lá. Desvio padrão de 13,2. E aqui a simetria, 0,6. E a curtose é menos 0,2. Está próximo de zero aqui. Então a simetria ela é um pouquinho à direita. Então tem alguns valores um pouquinho mais altos aqui da idade. Tá? Então isso aqui seria a estatística descritiva. E a gente pode sofisticar um pouquinho mais essa estatística descritiva. Um outro jeito de fazer essa estatística descritiva é do mesmo modo, analisar estatísticas descritivas e agora nós vamos vir em explorar. Então vamos pegar aqui ó, essa variável aqui, ó, tá lá embaixo, lá, se eu descer lá, ó, deixa eu voltar isso aqui. Ó. Então eu vou chegar aqui e vou escolher lá embaixo, é total de estresse aqui. Ó. É total... Aqui, ó, total percebido de estresse. Então, vou colocar essa variável aqui. Ó, tá? E aqui ó, eu vou rotular as casas por ID, pelo ID lá, pelo ID lá, a identificação do indivíduo. Tá? Então, a hora que ele soltar, depois a gente vai ver um pouquinho sobre outliers e tal, ele vai soltar o valor do ID. Se eu não coloco o ID, ele vai soltar baseado nessa primeira coluna aqui, que seriam a identificação das variáveis. Só que eu pedi para ele me mostrar informações baseado nesse ID. Então ele vai soltar um indivíduo, aí vamos supor, o indivíduo 10, não é o 10 aqui, seria o indivíduo que tem o ID 10, por isso que eu coloquei aqui. Mas se não quiser, não precisa colocar esse ID aqui não. Tá? Vamos ver então as estatísticas que ele faz. Então são as mesmas descritivas. Eu posso pedir também os percentis. Então, quando a gente tem alguns dados que não tem distribuição normal, a gente usa os percentis para representar os dados. Né? Então, eu vou colocar aqui percentis. Tá? A gente usa o percentil 75 e o 25. Então, entrei estatísticas e marquei isso aqui. Ó. Tá? Entrei estatística e marquei. Bom, outra coisa que a gente costuma utilizar, pois nós vamos ver um pouquinho mais para frente, é que para fazer determinadas análises, os dados têm que apresentar distribuição normal. Né? Então, eles têm que ter distribuição normal. Então, uma das maneiras de eu testar essa distribuição pode ser aqui no Explorar. Né? Então, eu vou vir aqui ó, em Diagramas. Vou marcar aqui, ó, não vai estar marcado aqui. Então, vou marcar aqui ó, Histograma. E vou marcar Diagrama de normalidade com testes. Né? Então, ele vai me soltar o histograma e vai fazer o teste de normalidade nesses dados. Tá? Então, vou dar continuar aqui. Ó. E aqui eu vou dar OK. Aqui deixa marcado ambos, que vai sair tanto a estatística quanto os diagramas. Então, cliquei em ambos. Então, vou dar OK. Bom, então ele está rodando a análise aqui. Está demorando um pouquinho para fazer. Pronto, então ele rodou a análise. Ó. Então, o que ele saiu aqui? Ó? Ele soltou a estatística descritiva da variável que é esse estresse, né, que a gente... aqui, ó, TP estresse aqui é a variável que a gente está analisando. Tá? Então, vejam aqui, ó, é o total percebido de estresse. Que essa variável, isso aqui é o rótulo, né, da variável. Isso aqui e TP estresse é o nome que aparece na variável. A gente já viu isso aí. Então, tem o nome e tem o rótulo também. Né? Vamos voltar um pouquinho aqui no conjunto de dados. Então, aqui se a gente vir aqui, ó, visualização da variável, então já vamos achar o TP estresse lá. TP estresse, então esse aqui é o nome da variável e o rótulo dela, né, que seria aqui, seria o total de estresse percebido. Lá está naquele questionário lá que vocês têm acesso. Né, é uma pergunta que foi feita em relação ao estresse. Então vamos voltar para a janela de saída. Bom,
Então o que a gente vê? Tem uma média de 26,73, né? Isso aqui, depois a gente vai ver um pouquinho, mas ele calcula o intervalo de confiança para essa média, né? Então o intervalo de confiança de 95% dessa média significa o quê? Que se eu fizer 100 vezes 100 amostras dessa população, em 95% delas, ou seja, 95%, a verdadeira média vai estar entre 26 e 27, né? Esse 5% trimmed mean aqui, ó, o que significa? Trimmed, né? Mean, ele pega 5% menor, valores menores da amostra e 5% valores maiores da amostra e ele retira da análise. Então ele tirou 5% mais baixo e 5% mais altos e fez a média de novo. Então esse aqui é um jeito da gente ver se tem valores muito extremos atrapalhando a nossa análise, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a média geral foi 26,73 e quando eu tirei esses 5% ficou em 26,64. Então, teoricamente, não tem valores que estão influenciando muito os meus dados, valores extremos, né? Que às vezes a gente pode ter algum valor muito alto que pode interferir nos dados. Às vezes por erro de digitação, às vezes mesmo um exame, alguma coisa que deu um problema e deu um valor muito alto ou um valor muito baixo. Então a gente pode identificar isso já olhando isso aqui, né? Aqui ele solta também a mediana, que é 26, que significa que 50% dos meus indivíduos tem esse total de estresse abaixo de 26 e 50% acima de 26. Tem a variância, desvio padrão, o máximo, o mínimo, a amplitude, e aqui soltou a simetria e a curtose, né? Aqui são os percentis, ó. Então o percentil 50, que deu 26, é o mesmo aqui, né? Coincide com a mediana, né? Ou seja, 50% está abaixo de 26 e 50 acima. A gente tem o percentil 75 e o percentil 25. Então, quando a gente não tem distribuição normal, a gente costuma apresentar esses valores quando a gente vai apresentar nossos dados, tá? Então, geralmente a gente põe a mediana, que é 26, o P25, que é 23, e o P75, que é 31. Né? Aqui são os valores extremos, ó. Então tem alguns valores aqui, que são os valores que eles têm lá, né, do valor extremo, e aqui a identificação dele, o ID lá. Então o ID 24, ele tem um valor lá de estresse de 46. O ID 144 tem um valor lá de estresse de 42. Onde que esse aqui está? Ele está na casa 14. Esse aqui está na casa 10. Quer ver? Vamos olhar então lá. O ID 24 está na casa 10. Então vou voltar lá nos dados. Então na casa 10 está o ID 24. Ó. ID 24 ele está na casa 10. Tá? Então é assim que ele mostra lá. O ID 24 na casa 10 e o valor dele é 46. Aqui, pessoal, é o teste de normalidade, né? Então ele solta esse teste de normalidade com o Mogorov-Smirnov e esse Shapiro-Wilk. Tá? A gente pode usar qualquer um dos dois, né? E o que significa isso aqui? Quando a gente fizer um teste de normalidade, nós vamos olhar nesse sig aqui, ó, essa significância aqui. Ó. Isso aqui é o que a gente chama de p-valor, que vocês viram naquele artigo inicial que vocês fizeram um resumo. Né? Se esse p-valor for menor que 0,05, significa que os dados não têm distribuição normal. Tá? Aqui foi 0,02, então é menor que 0,05 e então não tem distribuição normal. Aqui está próximo da normal, né? Mas por esse aqui já está, por esse teste aqui ele não tem distribuição normal. Se a gente olhar o histograma, o que acontece? Parece que os dados estão puxando um pouquinho para a direita, né? E a gente vê essa barrinha aqui separada do histograma. Ó. Então isso aqui indica para nós que talvez tenha alguns valores mais altos no conjunto de dados que estão puxando esse dado para a direita. Né? Aqui um outro gráfico também chamado de ramos e folhas. Esse aqui, se você traçar uma linha da normal, você vê direitinho que parece com uma distribuição normal, só que está puxando um pouquinho para cá. Ó, né? Esse gráfico aqui chama de Kike-plot, ele também é para a gente ver a normalidade dos dados. Então, quando essas bolinhas estão todas em cima dessa linha aqui, significa que os dados apresentam distribuição normal. Aqui os valores mais altos estão puxando um pouquinho para fora, então está saindo um pouquinho da reta. Então tem alguns valores que estão puxando um pouco essa normalidade. Esse outro também, esse Dendrit Kike-plot, então o que a gente espera? Que essa proporção aqui de cima seja igual a isso aqui, a quantidade de bolinha aqui embaixo seja semelhante à de cima.
né? Aqui parece que está aumentando aqui também, tá vendo? Parece que a variância aqui está muito maior, né, para esses dados. E por último, o que a gente chama de box plot, esse gráfico de caixas, né? Esse box plot ele é muito bom para a gente ver a distribuição dos dados também. Então essa caixa aqui, ó, representa 50% dos valores, né? Então estão entre esse valor aqui e esse aqui embaixo, ó. E essa linha do centro é a mediana. Se a distribuição, se os dados têm distribuição normal, essa mediana ela fica bem no meio dessa caixinha aqui, ó. Aqui ela está um pouquinho para baixo, né? Significa o quê? Que tem mais dados aqui para cima, tá? Aqui são os valores extremos, né? Valores extremos não, mais alto, o máximo, o mínimo lá do conjunto de dados. E aqui é que a gente chama de outliers, né? Que são essas bolinhas aqui, ó. Tem os outliers e tem uns que a gente chama de valores extremos. Valores extremos é quando aparece um asterisco. Eles são maiores, né, ou mais baixos também, que os outliers. Nesse conjunto de dados nosso não tem valor extremo, só tem outlier. Então, o 24 e o 157 são outliers, né? Então, o que é o 24 aqui? São os valores do ID, igual eu falei para vocês lá, é o ID 24 e o ID 57. Se a gente voltar aqui, subir aqui, ó, olhar nos valores extremos, ó, o ID 24, o valor do estresse é 46 e o 157 é 44. Então, baseado no resto dos dados, esses dois valores são considerados como outliers, ou seja, eles teoricamente estão um pouco fora do meu conjunto de dados. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui e olhar esses dados, né? Então, toda vez que vocês fizerem uma análise descritiva, ver o box plot e ver que tem outliers, vocês têm que investigar esses outliers para ver o que aconteceu. Aqui, provavelmente, esses valores pertencem ao conjunto de dados, né? Então, tem pessoas lá que estão com um pouco mais de estresse lá, então deu um pouquinho mais alto. Mas, às vezes, quando a gente erra na digitação, né? Ou deu um problema no exame, então provavelmente pode ser algum erro. Então, a gente vem e corrige esse erro aí, tá? Bom, pessoal, então essa aula de hoje era mais para fazer essa parte descritiva. E na semana que vem a gente continua com outras partes da estatística e eu vou deixar uma tarefa para vocês para a próxima aula. Até mais.